Acompanhemos a leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Oremos. Senhor, nós somos o teu povo, e nós dependemos do Senhor. Então nós pedimos, ó Pai, que o seu Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos entender a tua palavra, e que ele nos capacite para que nós sejamos praticantes da tua palavra, e não somente ouvintes. Mais uma vez eu peço, continue falando conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Cadê o Ricardinho? Ricardinho já voltou, não? Quer que chama? Chama. Nós não costumamos fazer isso não, mas... Ricardinho, desculpa, seu Natal. Ricardinho, eu não costumo fazer isso, cara, mas algo aconteceu. A nossa igreja é muito privilegiada. Isso aqui não é parte da mensagem, não, tá? A nossa igreja é muito privilegiada, especialmente na área da música, e dentro da área da música, os bateristas. Nossa igreja é cheia de bateristas, todos eles são bons. Agora, especialmente o Ricardinho, eu não sei como ele consegue, mas ele me abençoa demais quando ele toca. Não sei as viradas, eu não sei, mas ele me abençoa demais, cara. E eu só quis chamar aqui para falar isso. Não sei exatamente porquê, mas não deixe o inimigo roubar tudo que Deus tem feito e já fez na sua vida. Talvez você saiba mais do que eu não sei. Mas eu sei porque eu tenho orado pela sua vida. Tive vontade de já te falar isso. E hoje, quando você me abençoa, então eu quero te abençoar. Não vou profetizar na sua vida, porque eu creio que a profecia é essa. E eu acho que ela te diz isso. Não deixe o inimigo roubar aquilo que ele está tentando tirar de você. Deixa eu abençoar, meu irmão. Pois você corta isso do vídeo, viu, meu irmão? Você corta isso. Vamos voltar, meu irmão, aqui para Isaías. Quem é o profeta Isaías? Um grande profeta de Israel. Profetizou no reino do norte, profetizou no reino do sul. Avisou os reis: olha, não vai por esse caminho, vai dar errado. E os reis foram por aqueles caminhos. O reino do sul, a princípio, atendeu a voz do profeta Isaías e confiou em Deus, mas depois também confiou em outros exércitos. O nome do profeta Isaías significa o Senhor salva.
Isso pode dar uma esperança, o nome dele ser isso. Mas Isaías trazia uma mensagem, meus irmãos, um pouco complicada. A mensagem de Isaías era mais ou menos assim: povo de Israel, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Tanto é verdade que os nomes dos filhos de Isaías representavam essa notícia boa e essa notícia ruim com relação ao povo de Israel. Se você tiver curiosidade depois de ver na sua Bíblia, a mensagem ruim está no capítulo 8, versículo 3, que é o nome do filho de Isaías: Maher Shalal Hashid Paz. Rápido despojo, presa segura. Sabe o que essa mensagem está falando para o povo de Israel? Olha, o inimigo vai vir, a guerra vai ser rápida, vocês vão perder e vocês são presa certa. Não adianta mais. Não cabe mais agora arrependimento. Deus já mandou o juízo e ele vai vir. E na história nós vemos que realmente ele veio sobre o reino do norte, depois sobre o reino do sul. Agora, o outro filho de Israel, outro filho de Isaías, era notícia boa: um restante voltará. Capítulo 7, versículo 3, Sear Jassub. Um restante voltará. Então, olha, Israel, a mensagem que eu tenho para vocês é: Deus vai mandar o julgamento, vai usar uma nação ímpia para isso, depois vai usar outra nação ímpia para isso. Então tá certo, nós vamos perder a guerra e a gente vai para o exílio. Isso já está determinado por Deus. Agora, o amor de Deus, que dura para sempre, fará com que ainda um restante volte para cá e restaure tudo isso que foi destruído. Essa era a mensagem de Isaías. Talvez, sabendo a mensagem, se Deus fizesse uma proposta dessa para a gente, talvez a nossa resposta não fosse eis-me aqui, como foi a de Isaías. Talvez ele não tinha bem claro também o que ele teria que levar de mensagem. Talvez, se Isaías soubesse como seria o final dele, porque segundo a tradição judaica, Isaías foi cerrado ao meio. Claro que se alguém fosse me serrar no meio, ia levar bem uns 2, 3 dias aí. Mais ou menos. Muita gente trabalhando. Margem de erro 2 para mais ou 2 para menos. De serrote vai rápido, irmãozinho? Tem não, irmãozinho? Talvez, se Deus nos desse um chamado do qual falasse: olha, mas no final, como foi João Batista, você vai perder a cabeça. Olha, no final você vai ser cerrado ao meio. Talvez nós falamos: você tem certeza? Tem que ser assim mesmo? Precisa ter esse fim? Não sei se nós responderemos como Isaías. Mas quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, eu entendo que existe um processo dentro desse texto que eu acho ele muito interessante no chamado de Isaías. E eu me pergunto, por que não também para as nossas vidas? Então eu queria compartilhar com os irmãos essa ideia. Missão, qual é a sua, meu irmão? Missão, qual é a sua? De uma forma genérica ou geral, nós podemos falar da grande comissão, que isso é para todos os cristãos. Nós temos que pregar, falar do amor de Deus, fazer discípulo. Sim, mas como que no nosso relacionamento pessoal com Deus isso acontece? Como Ele nos direciona? Por exemplo, talvez você tenha facilidade mais com algum grupo, com outro grupo. Talvez você tenha no seu coração um sonho para o reino de Deus, de que a comunidade onde a igreja está inserida tem que ser transformada pela igreja. Enquanto o irmão do seu lado tem um sonho no coração para o reino de Deus, que a rua dele, o bairro dele precisa ser transformado para a glória de Deus.
Talvez alguns aqui ainda oram e colocam diante de Deus os seus parentes dentro da própria casa, que querem ver rendidos ao Senhor. Então, qualquer ideia nesse sentido, você está aberto. Você quer um culto na sua casa, você quer um estudo lá, você quer fazer o que tiver ao seu alcance. Então, a nossa história, as nossas experiências com Deus, aquilo que nós temos visto da mão de Deus na nossa vida, vão nos conduzindo. Aquilo que Deus tem nos capacitado, aquilo que Ele te deu como dom, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, tudo isso tem a ver com a missão que Deus tem para você. Naquilo que Deus está fazendo, ou naquilo que Deus quer fazer, qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Sem olhar do outro, qual é a minha parte? E eu queria voltar para o texto aqui, no versículos de 1 até o número 4. Nós temos aqui uma experiência de Isaías de adoração. Isaías está tendo essa visão, e você começa a ler que o Senhor estava sentado no trono, alto e exaltado. Não sei se é isso que você imagina quando você está adorando, talvez seja. Não sei o que você pensa quando você está adorando. Eu imagino um trono bem lá longe, e uma luz vindo de lá que eu não consigo nem olhar, e uma escadaria enorme e eu prostrado aqui no último degrau. É isso que vem na minha cabeça. E Isaías teve essa visão, Deus lá no seu trono, e a glória de Deus estava naquele lugar, e os serafins cantavam santo, santo, santo. Uma ideia que dentro da escrita judaica quer dizer santíssimo, completamente santo. E a fumaça dessa glória enchia aquele lugar. Então eu penso que nós temos aqui, meus irmãos, uma experiência de Isaías de adoração, de contemplar a Deus, de contemplar a face de Deus. Eu penso que a adoração, meus irmãos, não se faz à distância. Então eu acho que antes de nós chegarmos e falar, Senhor, eis-me aqui para quê? Eis-me aqui o quê? Ah, não sei, Senhor, eis-me aqui tudo que o Senhor quiser. Tudo o quê? Tudo é muita coisa. Parece que quando as pessoas falam assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, todos quais? Onde você errou? Onde você precisa melhorar? Onde você precisa reconhecer? Porque é muito fácil a gente falar, Senhor, eis-me aqui quando o assunto é bênção. Muito fácil a gente falar, eis-me aqui quando o assunto é promessa. Muito fácil nós falarmos, eis-me aqui quando o assunto é o melhor dessa terra. Mas e quando tem algo que talvez nos custe a fazer? Qual tem sido a nossa resposta? E antes da nossa resposta, eu queria mais ou menos pensar nessa ideia aqui desse chamado de Isaías. Qual tem sido, meu irmão, a tua experiência em se aproximar de Deus? Qual tem sido a sua adoração? E como eu disse, esse momento que nós separamos aqui para adorar, ele é maravilhoso, mas ele é uma parte da adoração. Como que você tem se aproximado do Senhor no seu dia a dia? Como que você tem buscado a Deus de segunda a sábado, de segunda a sexta? Você tem conseguido separar esse tempo para se aproximar de Deus? Talvez você não tenha uma visão do trono de Deus com a fumaça. As experiências são únicas, elas não criam uma doutrina que toda experiência tem que ser igual. Mas o que para todo mundo é igual, é que o Pai está procurando o verdadeiro adorador. Isso é para todo mundo. Ele está procurando aquele que o adora em espírito e em verdade. É esse que ele está procurando. E a pergunta é, será que nós temos sido esse adorador em espírito e em verdade? Será que nós temos buscado a Deus além da igreja? Será que a sua experiência de se aproximar de Deus, ela tem sido tão intensa como às vezes você sente a presença de Deus aqui no culto? Porque algo que eu entendo que é promessa de Deus é quando Ele fala, olha, você vai me buscar e você vai me achar quando você me buscar de todo o coração. É essa a condição. Olha, você vai me buscar quando você estiver adorando na congregação.
Não, meus irmãos, a busca, ela é para todo dia e para que isso mude o nosso coração. Assim como nós olhamos, continuando olhando para o texto de Isaías, nós vemos que no versículo 5, ele se arrepende e confessa o seu pecado. Eu imagino, irmãos, que quanto mais nós buscamos a Deus e mais nós nos aproximamos da luz, mais essa luz revela a sujeira que é em nós. Quanto mais você se aproxima da luz, mais mostra, olha, é aqui que precisa melhorar. Olha, é aqui que está errado. Olha, é aqui que você falou do jeito errado. Olha, é aqui que você devia ter feito do outro jeito. Talvez, se você não busca o Senhor, obviamente eu não duvido que o Espírito Santo vai falar com você. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos nos deixar encher desse Espírito, e devemos buscar a Ele. Por isso que eu realmente, meus irmãos, não creio que é eis-me aqui, sem você saber porquê, sem saber para onde, sem saber como. Eis-me aqui o quê? Eis-me aqui para quê? Eu até acredito em falar, não, eis-me aqui, Senhor, para tudo que o Senhor quiser. Mas se você passar pela sua experiência de adoração, de busca de Deus, que o eis-me aqui, sem você buscar a Deus, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Pode ser vontade de se aparecer, pode ser vontade de mostrar para os outros o quanto você é espiritual. De repente você achou um meio de ganhar dinheiro com a igreja. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, esse eu sou o primeiro da lista. Então você precisa ter essa experiência de busca de Deus. E aí isso vai acontecer, você busca o Senhor. E essa luz vem sobre você, o Espírito Santo te ilumina a entender a palavra de Deus e fala, olha, Haroldo, é aqui que você precisa mudar. E aí acontece um reconhecimento. Você fala, Senhor, é verdade, me perdoa. O que eu merecia mesmo é ser consumido, porque eu sou um cara de lábio impuro. Ou eu sou um cara que mente sistematicamente. Porque eu sou um cara que não te busca, mas deixo todo mundo acreditar que eu busco. Porque eu sou um cara que estou na igreja há sei lá quanto tempo, mas eu não busco o Senhor no meu dia a dia. Senhor, tem razão, eu estou buscando ao Senhor e estou vendo o quanto que eu estou ruim. Senhor, eu estou buscando ao Senhor e estou vendo que de mim não vem nada de bom. Senhor, tem misericórdia de mim. A experiência da adoração, meus irmãos, ela não é um fim em si mesma. Ela vai ser lá no céu. Lá no céu é só adoração. Lá no céu não tem que brigar contra a carne. Lá no céu não tem choro. Lá no céu não tem decepção. Lá sim. Agora aqui, a experiência de adoração, ela nos conduz a nos aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, alguma coisa tem que mudar, meus irmãos. A gente não pode se aproximar de Deus e ainda achar que está tudo bom. Alguma coisa está errada. Ou a busca não está sendo sincera, ou eu não sei que Deus você está encontrando. E meus irmãos, isso é muito difícil. Eu não estou aqui falando, vocês não conseguem fazer. Isso é muito difícil, porque o palco onde tudo isso acontece é lá no nosso coração. É onde ninguém está vendo. É onde só Deus consegue chegar. E é esse coração que a Bíblia nos ensina que é enganoso, que a gente tem que tomar cuidado com ele. Porque ele quer mostrar para todo mundo que eu sou santo mesmo. Ele quer mostrar que eu sou melhor. Ele quer me encher de orgulho. Ele quer mostrar que todo mundo precisa de mim. Ele quer mostrar que eu sou insubstituível. Ele quer mostrar que ninguém faz que nem eu. Esse é o nosso coração. E se ele for o seu conselheiro, meu irmão, você vai ter um problema muito sério. Então, às vezes a gente roda, conversa, fala de um monte de assunto e volta no mesmo ponto. Qual que é? A busca de Deus. Irmão, se você não tiver uma experiência de adoração com Deus, lembrando, adoração, estou querendo dizer a sua busca no dia a dia. Não só essa adoração comunitária, adoração individual. A sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, o seu particular com Deus. Se não tiver isso, meu irmão, também não adianta. Eu às vezes converso com alguns irmãos que falam assim, realmente, eu sou pecador, mas nem tanto, né? Tem gente muito pior.
Não é esse o pensamento. Não é esse o pensamento. Um dia eu estava conversando com o irmão, falando, eu não gosto desse hino aí, esse cântico, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontra. Como nada encontrar? Alguma coisa de bom eu tenho. Nossa. É humildade, deve ser. Então assim, então meu irmão, é disso que eu estou falando. À medida que você se aproxima de Deus, você fala, Senhor, entendi. O que eu tenho de bom é o Senhor que opera em mim. O que eu tenho de ruim, aí esse sou eu mesmo. Esse eu consigo fazer sozinho. E tem mais, irmãos. A Bíblia, a Fezinha hoje falou de palavra dura, né? A Bíblia às vezes ela é muito dura com algumas coisas. Que ela vai dizer que até aquilo que a gente acha que a gente faz de bom são como trapos de imundície. Mas nem para fazer o bom, às vezes a gente presta. Aí o que Deus quer com isso? Nos colocar para baixo? Não, Ele quer nos colocar na dependência dEle. Quanto antes nós entendemos que nós dependemos totalmente desse Deus, menos a gente se frustra. Porque geralmente a gente dá mancada e a gente se frustra. A gente põe a esperança no lugar errado, a gente se frustra. A gente cria expectativa errada, a gente se frustra. Então, veja bem a linha que eu entendi aqui no chamado de Isaías, que eu entendo que serve muito para nós. Primeiro nós adoramos a Deus. E quando nós reconhecemos a santidade desse Deus, mesmo que em parte, porque não podemos compreender o todo, quando nós vislumbramos a santidade dele, nós falamos, não, sou pecador mesmo. Não quero discutir, não quero argumentar, eu sou um pecador mesmo, eu tenho atitudes carnais, Senhor, me perdoa. Eu vivo num povo aqui que também faz a mesma coisa, mas o negócio aqui é comigo. Eu preciso mudar, eu preciso do seu Espírito Santo me moldando. Vai doer, vai quebrar, vai ter que às vezes voltar 2 casas e fazer de novo, mas tem um propósito. Vamos lembrar que a história não começa e termina na adoração, e também não começa e termina no seu reconhecimento de pecado. Pelo menos se nós tomarmos por base aqui o chamado de Isaías. Ele continua. Se você for olhar aí no versículo 6 e 7, o próprio Deus Santo, diante de alguém pecador, providencia o meio para que esse pecador impuro seja purificado, para que ele seja perdoado. Você fala, poxa, Haroldo, até que tem lógica isso que você está falando. Meus irmãos, foi isso que eu entendi, que não é difícil de entender. Difícil é fazer. Então, é isso que você está falando, nós adoramos a Deus, e o nosso coração muda de uma forma que nós vemos o nosso pecado e nós nos arrependemos, e aí Deus vem, nos purifica e nos perdoa. Exatamente isso, meu irmão. É isso que Ele ensina. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Às vezes, principalmente a gente que tem bastante tempo de igreja, eu fui nascido e criado na igreja, às vezes a gente acha que, essa caminhada toda aqui, acho que eu já estou melhor. Pô, caiu. Isso é um perigo, mas a gente achar que, olhando para uns aí, até que eu estou bem. Eu penso que Deus quer muito mais que isso de nós, meus irmãos. E parece que não, mas a gente tem pouco tempo para entender e viver isso. A gente tem aí 70 anos, 80, 90. Mas isso não é pouco tempo. Mas se for comparar com a eternidade, a gente vai olhando ali no Antigo Testamento, Deus agindo através da história. E aí sim, meus irmãos, aí eu acho que a gente está pronto para querer começar alguma coisa. Quando a gente busca a Deus, essa busca nos transforma, essa busca nos dá consciência do quão pecador nós somos,
Deus providencia o jeito de nos purificar, de nos limpar de toda essa imundície. E aí quando nós estamos minimamente prontos para fazer algo, aí Deus fala, tá, mas e aí, quem eu vou enviar? E eu queria que você pegasse essa pergunta e trouxesse para a particularidade da sua vida. Quem eu vou enviar para evangelizar aqueles seus amigos de trabalho? Ai, pastor, mas eu tenho dificuldade. Vou mudar a pergunta. Quem eu vou enviar para testemunhar pelo menos uma vida diferente para aqueles seus amigos da faculdade? Quem eu vou enviar para ser luz ali dentro da sua família? Às vezes a família é o lugar mais difícil de evangelizar, que a gente convive muito, as pessoas sabem os nossos defeitos e às vezes quando podem jogam na nossa cara. Então a pergunta é, quem? Imagina Deus fazendo essa pergunta. Filho, Espírito Santo, quem que nós vamos enviar para ganhar o bom retiro para Jesus? Quem que nós vamos enviar para fazer a diferença lá em Taipas, que é onde eu estou morando agora, e não aceito piadinha? Até ele falou para mim, pastor, fala para ele que você está morando em Taipas. Não, eu moro 2 minutos antes. Adiantou muito, eu moro numa avenida antes. Quem, irmãos, Deus vai enviar para levar luz àqueles que estão perdidos lá em Taipas? Leva para a particularidade da sua vida. Quem Deus vai enviar? Aí você se ajeita na cadeira, dá uma assobiada, dá uma olhada na Bíblia, uma olhadinha no Facebook. E aí muitas vezes a gente fala assim, pastor, mas eu não estou pronto. Se prepare. Pastor, mas eu me sinto impuro. Deus providenciou um meio para você se purificar, para você ser perdoado do seu pecado. Pastor, mas eu não sei, eu mesmo às vezes me sinto meio distante de Deus, como é que eu vou oferecer alguma coisa para outro? Então volte a ter uma experiência de adoração com esse Deus. Volte a buscar esse Deus. Volte a se colocar na presença dele. Volte àqueles dias de outrora, quando você buscava de forma incessante. Meus irmãos, Deus já, não só nessa situação, mas em várias outras na palavra dele, nos dá a direção, nos dá a condução. Não é isso que nos falta. O que nos falta é agir hoje. O que nos falta é mudar hoje. Não é esperar o ano que vem, não é esperar, sei lá, ter um ministério, não é esperar estar numa grande igreja, não é esperar nada. É você buscar Deus hoje. É você pedir perdão para Deus dos seus pecados hoje. É ser purificado hoje. É ouvir, aí está atento e falar, o que Deus está fazendo e onde? E como é que eu faço? Agora parece que Deus fala tanto, e às vezes nosso coração está endurecido, nossos ouvidos estão tampados, eu não sei. Não, pastor, eu tenho algumas coisas para resolver. Irmão, se adoração, confissão e arrependimento, perdão e purificação do Senhor não resolveu o que você tem para resolver, eu não sei o que mais você pode procurar e achar que vai ter solução. Então Deus aqui chamava Isaías para uma missão árdua, difícil, talvez a sua também seja. Eu duvido que você vai ser cerrado ao meio, mas talvez você vai ter que chegar para uma pessoa e falar, querido, então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A mais que você está num caminho de morte. É duro falar isso, principalmente para quem a gente ama. A dura é que você está no caminho de morte. E a boa? A boa é que existe um caminho de vida. Mas irmãos, de verdade, isso não acontece no piloto automático das nossas vidas.
Eu costumo dizer para o pessoal da juventude que não é à toa que a Bíblia fala para a gente estar atento e vigiar. Porque quando a gente para pensar se a gente deve seguir o que Deus está falando ou não, a gente já está indo contra a vontade de Deus. Se você chega numa bifurcação e fala, poxa, agora aqui é a vontade de Deus, aqui não é. Eu preciso de um tempo para pensar. O tempo que você parou para pensar, você já não está mais na vontade de Deus. Então, essa é a notícia ruim de hoje, né? Que às vezes a gente está aí parado na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, a gente não está dando fruto. Aliás, a gente nem se sente perdoado ou purificado. A gente acha que a qualquer momento Deus pode jogar esse pecado na nossa cara. A bem da verdade, tem pecado que eu nem confesso mais, ele já faz parte da minha vida, eu já tentei parar algumas vezes, não consegui. Aliás, a bem da verdade, esse negócio que você falou de adoração aí, para mim está bem difícil. Então, meus irmãos, aí a nossa vida cristã trava mesmo. Aí a nossa vida cristã não anda mesmo. E aí em alguns momentos, igual nós cantamos aqui a música O Me Rendo. No final, o trecho dela lá, a gente canta Eis-me aqui. Eis-me aqui o quê? Se você não tem buscado a Deus. Eis-me aqui o quê? Se você não tem confessado seu pecado. Eis-me aqui o quê? Se você não entende que o amor de Deus e o sangue de Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado. Eis aqui para quê? Deus está fazendo muitas coisas em muitos lugares. E você, eis-me aqui para quê? Então eu penso que o eis-me aqui no vazio continua tão vazio como qualquer outra frase. Agora, se foi um eis-me aqui, depois de uma busca de Deus, de confissão de pecado, de atenção à voz de Deus, agora se sentindo justificado por Deus, porque justos só somos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Aí sim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor vai me enviar para onde? Para fazer o quê? Às vezes a gente acha que missões é lá longe, né? E aí a minha pergunta hoje, meu irmão, é essa. Missão, qual é a sua? Está claro para você qual é a sua missão? Está claro para você em que fase você está? Você acha que já adora bem? Você acha que já perdoa os pecados piores? Você acha que está tudo bem? Mas você não se vê engajado em nenhuma missão. Você não entende que Deus está usando a sua vida para nada. Você se sente estéril, você se sente sem dar fruto, e talvez até já se acomodou com essa situação. Meus irmãos, eu penso que o chamado de Isaías, dentre outras coisas, nos ensina a responder aquilo que Deus está convocando ou conclamando. Se você olhar no versículo 8, o último que nós lemos, a parte A, Isaías toma consciência de que existe uma necessidade. Quando Deus fala, quem nós vamos enviar? E aí no trecho final do versículo, ele responde a isso. Então, meu irmão, minha pergunta nessa noite é: missão, qual é a sua? O que Deus colocou para você? O que você deixou para trás? O que você já sonhou para Deus e uma hora você falou, quer saber? Não vale mais a pena não. Quer saber? Eu habito num povo de impuros lábios, e no meio do povo de impuros lábios, alguém puro como eu não consegue fazer o trabalho. Hoje a gente conversava lá na classe dos jovens, uma aula excelente do Marcelo, falando sobre isso. Aquele que tenta se declarar justo por si só, aquele que tenta se declarar santo, aquele que tenta se declarar certo,
Por isso que a adoração, irmãos, coloca a gente no nosso lugar. É Deus falando: olha, santo aqui sou eu. Se santifica, que eu sou santo. E daí começa. Se não for daí, meus irmãos, eu não sei de onde que a gente tem tirado ideias para a nossa vida cristã. De um monte de pastor falando um monte de coisa por aí. Você tem que acreditar na palavra dele, que a palavra dele tem o peso da Escritura. Infelizmente, muita gente tem sido enganada, mas também muita gente tem encontrado o que procura. A pessoa está atrás da bênção, atrás da cura, então ele encontra isso e está tudo certo. Ninguém é enganado, porque um prega de mentira, o outro busca de mentira, e no final foi uma mentira só. O que, graças a Deus, não é o nosso caso. Eu prefiro entender que nas nossas vidas nós escorregamos e deixamos coisas passar pelo vão dos dedos. Mas a gente não quer ser esse adorador não verdadeiro que o Pai procura. Amém, meus irmãos? Peço que você curva a sua cabeça e nós orarmos. E sabe, meu irmão, eu não sei você, não tenho como saber. Mas eu sei que eu procuro buscar Deus assim. Eu falo: Senhor, eu estou entendendo a missão que o Senhor me deu? É isso mesmo? A direção é essa? O caminho é esse? É esse o preço mesmo que eu tenho que pagar? Eu não sei, irmão, como é que você entende. Aliás, eu não sei se de repente você acha que Deus nem tem mais uma missão para você. Talvez você não busque mais a Deus como antes, e aí a sua sensação de um Deus distante faz com que você veja um Deus que não te envia para nada. Eu não sei se você se sente tão sujo diante de Deus por causa de pecado. E aí você fala: Deus não pode me enviar para nada, pastor. Tem coisa na minha vida aí que Deus me livre. Eu não sei se você não tem ouvido o que Deus tem falado. Eu não sei se você, por algumas razões, resolveu enterrar aquilo que Deus te deu. Não sei, meu irmão. Mas eu sei que hoje é o tempo de nós recomeçarmos. Como Deus é bom e o amor dele dura para sempre, Ele a cada dia nos dá a oportunidade de recomeçar. A pergunta é: quem Deus vai enviar? A pergunta é: você tem me buscado como você deveria? A pergunta é: você tem visto essa sujeira toda na sua vida que precisa sair? A pergunta é: você consegue ver o meu amor te perdoando e te purificando para você ser muito mais usado? Então eu não sei. Mas eu gostaria muito de orar por você que em algum momento disso que nós compartilhamos aqui, entendeu que algo precisa melhorar. Aliás, assim, para ser bem honesto, irmãos, todos nós precisamos melhorar. Essa é a bem da verdade. Todos nós. Sei lá, talvez você identificou que alguma coisa está realmente crítica aí. Talvez você não consiga adorar a Deus porque não se sente perdoado de pecado. Talvez você não consegue adorar a Deus porque você não reconhece seu pecado. Talvez você não adore a Deus por seja qual for o motivo. Mas eu tenho certeza, se Deus te chamou, Deus te escolheu, você nasceu de novo, Ele tem sim uma missão e um propósito para a sua vida.
E se você sente que você não está dentro disso, eu queria orar por você. Nós somos crentes iguais. Não acredito que a minha oração tem mais poder, não. Mas eu acho que junto a gente pode clamar e chorar diante do Senhor. Eu queria que você, por isso eu peço para que todos fechem os olhos, para que ninguém fique constrangido. Mas se você vem aqui na frente para a gente orar por você. Se você entende que é um tempo de mudança, se você entende que é um tempo de voltar a frutificar, se você entende que é um tempo de voltar a adorar como era antes, se você entende que você precisa sentir o perdão dos seus pecados sobre a sua vida, se você entende que precisa ir para aquilo que Deus um dia colocou no seu coração e você deixou para trás, meu irmão, não deixa passar o dia de hoje não. Deixa Deus restaurar isso hoje. Saia daqui hoje assim, eu não estou aqui a passeio não, eu tenho uma missão e eu estou indo para realizar. A gente vai cantar um cântico justamente fala desse amor de Deus. E se você entende que esse amor precisa ser aceso de novo aí, vem cá, meu irmão, você não precisa da minha oração não, você precisa de Deus. Mas eu acho que Deus está dando uma chance boa para a gente hoje. Vem cá, vem ser abraçado, vem colocar seu coração diante de Deus. Tenha a certeza de que, como nós vamos cantar aqui, que Ele te ama e que Ele quer sim cumprir aquela missão que Ele te deu. Deixa para trás não. Conforme você for vindo durante a música, aquele que quiser, ore, coloque diante de Deus como talvez faz tempo que você não faz. Seja para perdão de pecados, para confirmação de chamado, não sei para quê. Mas saiba que Ele te ama. Ele quer sim continuar da onde Ele parou aquela obra. Não perca essa chance, meu irmão, que Deus te dá hoje. Vem aqui no final dessa canção, nós vamos orar. Se algo desse chamado de Isaías tocou em algo aí, tocou em algo que Deus já te chamou e você deixou para trás, não perca tempo, meu irmão. O seu amor é como um furacão, e eu me vento de sua misericórdia. Diga isso aqui ao Senhor, mas com consciência. Então, de repente, não vejo mais minhas emoções, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Deixa pra mim, deixa Deus te restaurar hoje. Não espera mais nada, foge. O seu amor é como um furacão, e eu me lembro de sua misericórdia. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão
Os irmãos aqui na frente. Dê um abraço no seu irmão que está aí do seu lado.